Iremos tratar agora da súmula vinculante número 9 do Supremo Tribunal Federal. Passamos à leitura do seu enunciado. O disposto no artigo 127 da Lei nº 7.210 de 1984, a chamada Lei de Execução Penal, foi recebido pela ordem constitucional vigente e não se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58. Então, essa súmula vinculante foi aprovada em 2008 e traz aí uma relação aí de compatibilidade da ordem constitucional vigente em relação à lei de execução penal, especialmente no artigo 127. Né? Então, essa súmula traz aí a importância quanto à execução penal, especialmente quanto ao instituto da chamada remissão. Né? Então, iremos analisar aí a origem dessa súmula, os seus aspectos, seu contexto, para entendermos o sentido dessa súmula, desse enunciado aí do Supremo Tribunal Federal. Primeiramente, temos que ter noção sobre a ideia de remissão. A ideia de remissão está prevista no artigo 126 da Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 1984. Então, remissão é quando aquela pessoa que é condenada, ela vai cumprir aí um determinado tempo, né, naquele regime fechado, semiaberto, porém ela pode diminuir o seu tempo de pena através do trabalho ou por estudo. Então temos o artigo 126 que trata sobre isso, né? A redação atual dada pela Lei 2.433 de 2011 é a seguinte: artigo 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. Parágrafo 1º. A contagem de tempo referido no caput será feita à razão de um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante ou superior, ou ainda de requalificação profissional, divididas no mínimo em 3 dias. E 2. Um dia de pena a cada 3 dias de trabalho. Então, o artigo 126 tem outros parágrafos, mas o que é mais relevante para fins de estudo da súmula é esse artigo 126 e o parágrafo 1º, para entendermos que aquela pessoa que é condenada e aquela que está cumprindo agora a pena, né, em regime fechado ou semiaberto, ela poderá remir. No caso aqui, ela pode substituir ou trocar aí, um tempo de estudo por um tempo de pena que ela está cumprindo. Então aqui temos o caso aqui do parágrafo 1º que diz, né, se você tem um dia de pena, você pode frequentar 12 horas de frequência escolar, você retirará um dia de pena. E assim você vai acumulando ao longo do tempo, né, para se formar aí uma redução, né, do total da sua pena que era colocado, ou seja, também um dia de pena a cada 3 dias de trabalho. Então, se a pessoa trabalha 3 dias, ela ganha um dia a menos na prisão. Se ela trabalhar e exercer, se ela estudar a cada 12 horas de frequência escolar, ela ganha um dia. Então isso foi assegurado aí pela Lei de Execução Penal, né, a fim de incentivar a ressocialização daqueles que foram condenados no regime fechado ou no regime semiaberto. Né? Então, o artigo 126 até o artigo 130 trata especificamente desse instituto da remissão. E temos aqui a redação original, que é o foco aqui da súmula vinculante. Né? Temos aqui no próprio enunciado da súmula vinculante número 9, trata do artigo 127 da Lei 7.210 de 84, Lei de Execução Penal. E esse artigo 127 tem essa redação. Atualmente ele tem outra redação diferenciada, nós vamos ver isso adiante, que foi alterada em 2011, mas a redação para efeitos da súmula vinculante número 9 é esse texto aqui. Né? O que diz? O artigo 127 diz que o condenado que for punido por falta grave perderá o direito ao tempo remido, começando o novo período a partir da data da infração disciplinar. E temos o artigo 158 também da Lei de Execução que diz o seguinte: o isolamento, a suspensão e a restrição de direitos não poderá exceder a 30 dias. Qual a ideia? É que muitas pessoas que estavam cumprindo pena pensaram e verificaram que existe aí uma relação entre o artigo 127 e o 58, porque aqui diz que essa restrição de direito não pode exceder a 30 dias. Ou seja, se você acumulou os direitos aí de remissão
de 30 dias, você terá esse direito. Seria considerado um direito adquirido e que não poderia ser reduzido no total, ou seja, você não poderia perder todo o seu tempo que você adquiriu ali cumprindo a remissão. Ou seja, suponhamos que a pessoa trabalha, né, cumpre os horários de 3 dias de trabalho e ganha um dia. E ela vai assim todos os dias até que ela soma um total ali de 6 meses a menos na sua pena total, tendo em vista que trabalhou nesse período e acumulou esse tempo. E aí acontece que ela comete uma falta grave. O que seria essa falta grave que está disposta aqui no artigo 127? Essa falta grave é uma falta disciplinar, né, que pode ser vista aí com mais detalhes, né, na própria Lei de Execução Penal, a Lei 7.210, lá no artigo 50 até o 52 vai tratar sobre essas faltas graves, né? Então, aqui, por exemplo, um caso aqui do artigo 50, né, da Lei 7.210, diz que comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina, fugir, possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, provocar acidente de trabalho, descumprir no regime aberto as condições impostas e observar os deveres e os previstos, né, no artigo 39, tiver em sua posse a utilizar ou fornecer aparelho eletrônico de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo, e dentre outros artigos que tratam isso sobre essa falta grave. Então, cometendo essa falta grave, por exemplo, você acumulou 6 meses de remissão na pena, porém, você acaba tentando fugir, ou seja, cometeu uma falta grave. E aí, o que aconteceria é que esses 6 meses que foram acumulados de remissão, eles iriam ser perdidos totalmente. E aí, o que poderia, em tese, entrar em conflito com o artigo 58, que diz que esse isolamento, a suspensão e essa restrição do direito ela não poderia ceder a 30 dias. Ou seja, dos 6 meses acumulado, deveria apenas ser retirado 30 dias por ter cometido uma falta grave, e não todo o tempo acumulado, todo o tempo remido. Essa é a tese que sustentava os advogados dessas pessoas. Foi assim que acabou chegando ao Supremo Tribunal Federal para decidir essa questão. E aqui, com base em constitucional, né, alegando, por exemplo, a dignidade da pessoa humana, alegando aqui os direitos do preso, etc., chegou a um habeas corpus 90.107, né, com relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, que decidiu em 2007 o seguinte: o Instituto da Remissão deve pautar-se pelo disposto no artigo 1º da LEP, Lei de Execução Penal, né, de 1984, né, e tratando aí justamente disso. Ele fala do artigo 1º, que diz esse artigo 1º da Lei de Execução Penal, que está disposto aqui. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmonia e integração social do condenado e do internado. Ou seja, visando a lei de execução penal, proporcionar o cumprimento das sentenças judiciais no âmbito criminal, né? Não pode, no entanto, ser interpretado de maneira a desprestigiar os apenados que cumprem regularmente sua pena, mesmo porque, segundo o remansoso entendimento dessa Corte, o benefício compreendido no aludido instituto constitui mera expectativa de direito. O que está dizendo aqui, então? Que aquele preso que está cumprindo a remissão e não comete falta grave, ele tem aí essa questão toda de ser respeitado nesse sentido, de estar regularmente cumprindo sua pena. Aquele que comete falta grave, ele não está sendo um exemplo, né? Ou seja, ele não está sendo alguém que está cumprindo determinadas normas e não está seguindo a sentença num bom ritmo, né? Ou seja, se caso favorecesse essa pessoa que é condenada e que comete falta grave, iria desprestigiar aqueles que estão agindo corretamente em não cometer uma falta grave, né? E além disso, esse benefício da remissão, ele não é algo propriamente como um direito adquirido, como os advogados pretendiam. Não se trata de direito adquirido, e sim de um benefício que é uma expectativa de direito, porque não se concretizou
no tempo, e é uma expectativa para, no final da contagem do tempo, aquela pessoa ter o seu direito e ser contado aí com menos tempo, né? Então, por isso é uma expectativa de direito e não um direito propriamente. Então, entendeu-se que, assim, é perfeitamente legítima a sua perda, nos termos do artigo 127 da LEP de 84, na hipótese de cometimento de falta grave, como ocorre no caso dos presentes autos. Não há que se falar, pois, em desproporção entre a falta e a sanção, nem da violação do princípio da igualdade, mesmo porque o Instituto entela consubstancia determinada política criminal que visa, em última análise, a paulatina ressocialização do apenado. O parâmetro oferecido pela impetrante para nortear a decisão sobre a perda dos dias remidos, representado no disposto do artigo 53 e 58 da Lei de Execução Penal de 84, a evidência não se aplica à hipótese, ou seja, não se aplica aí as regras do artigo 53 e 58, que seria dizer que seria basicamente o tempo, né, de restrição a direitos, né, não poderia exceder a 30 dias. Não se aplica isso nesse caso. E ele coloca, é que tais preceitos cuidam exclusivamente do isolamento do apenado e da suspensão e restrição de direitos, não guardando relação com a matéria tratada no presente habeas corpus. Então, o artigo 58, que trata aí sobre isolamento, suspensão e a restrição de direitos que não poderia exceder a 30 dias, isso é tema que não traz relação aí com a remissão, segundo aqui o entendimento do ministro Ricardo Lewandowski, que formou esse precedente. Dentre outros vários processos que chegaram ao Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência foi se formando, né, nesse sentido, de que o artigo 127 ele era perfeitamente cabível na Constituição de 88, né, embora a LEP, né, seja uma lei de 1984, ela foi recepcionada pela Constituição, e esse artigo 127 não entraria em contrariedade a nenhum princípio da Constituição e, portanto, seria perfeitamente cabível o artigo 127 da Lei de Execução. E assim se formou o entendimento da súmula vinculante número 9. O disposto no artigo 127, ou seja, a ideia de que o preso que está fazendo a remissão, né, e ele pode perder totalmente esse direito acumulado de remissão, esses dias acumulados, né, e por isso foi recebido pela ordem constitucional vigente, né, e não se aplica o limite temporal no limite até 30 dias do artigo 58. Esse foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal, formulando essa súmula vinculante número 9 em 2008. Porém, a história não termina aqui. Ocorreram uma série de alterações e outros entendimentos jurisprudenciais que dão mais embasamento à súmula vinculante ou que modificaram essa súmula em seu sentido. Mas, para efeitos gerais, temos que entender do que trata a súmula vinculante número 9. É importante dizer que o Supremo Tribunal Federal diz aqui que é constitucional a possibilidade de perda total do tempo remido. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal diz que é possível perder todo o tempo acumulado da sua remissão, né? Ou seja, aquele preso que trabalhou durante 3 dias para ganhar um dia e acumulou seus 6 meses ou mais de tempo, ele pode perder totalmente todos esses dias acumulados se ele cometer uma falta grave. Né? A falta grave, como eu já mencionei, está mencionada aí na própria Lei de Execução Penal. Além disso, é constitucional uma previsão de perda total do direito ao tempo do remido. Ou seja, é permitido que uma lei trate sobre isso, no caso aqui a Lei 7.210, o artigo 127, portanto uma lei pode dizer que pode-se perder todo esse direito aí acumulado da remissão. E ainda, esse súmula vinculante diz que não é aplicável esse limite de 30 dias referentes ao caso de isolamento, suspensão e restrição de direitos ao condenado, do artigo 58 da Lei de Execução Penal. Então esse é o entendimento aí da súmula vinculante número 9, né? Porém, tivemos aí uma alteração em 2011 da Lei de Execução Penal, especificamente no artigo 127, que é objeto aqui da súmula vinculante número 9, né? E essa alteração pode aí acarretar ou na revogação, no cancelamento da súmula vinculante número 9, ou a sua modificação. E o que foi alterado no artigo 127
da LEP, né? Diz aqui, em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até um terço do tempo remido, observado o disposto no artigo 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. Ou seja, no artigo anterior, do 127, dizia que era possível a perda total. O condenado que for punido por falta grave perderá o direito ao tempo remido, ou seja, poderá perder todo o tempo que ele acumulou. Agora, na nova lei, dada aí, a Lei 2.433 de 2011, que alterou seu dispositivo, diz que agora não, que agora o juiz ele pode revogar até um terço. Mais do que isso, não poderá ser aí, perdido em caso de cometimento de falta grave. E aí o artigo faz remissão ao artigo 57, que diz o seguinte: na aplicação das sanções disciplinares, levar-se em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias, as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e o seu tempo de prisão. E parágrafo único, né, nas faltas graves, aplicam-se as sanções previstas nos incisos 3 a 5 do artigo 53 dessa lei, que é meramente um dispositivo aí, direcionado para dizer que aquele que será julgado em termos aí, da falta grave, ele tem esses direitos de ser observado as circunstâncias, as consequências do fato, etc. Mas o essencial dessa mudança é dizer que antes você poderia perder todo o tempo remido, agora não, agora pode-se perder apenas um terço desse tempo remido quando se comete uma falta grave. Então temos aqui um quadro comparativo do momento antes e depois da Lei 2.433 de 2011. Com a súmula vinculante número 9, o entendimento era que era constitucional a possibilidade de perda do direito ao tempo remido e que era constitucional a previsão de perda total do direito ao tempo remido. Não era aplicável o limite de 30 dias do artigo 58. Agora, a súmula vinculante, em se tratando aí diante da Lei 2.433 de 2011, ficou mais ou menos o seguinte: ainda há o entendimento prevalecente aqui sobre que é possível, constitucional, a possibilidade de perda do direito ao tempo remido, ou seja, aquela pessoa que comete uma falta grave, ela pode perder esse tempo remido, ou seja, não é um direito adquirido, é uma mera expectativa de direito, então ela pode perder. Porém, a questão ela não pode, segundo a lei agora, perder totalmente esse tempo acumulado. É porque a previsão da Lei 2.433 é que agora prevê a perda parcial, né? Pode ser perdido até um terço do direito ao tempo remido. E ainda o tempo limite, né, é o tempo de um terço desse mesmo direito ao tempo remido, né? Então, basta dizer isso, né, que permanece ainda dentro do entendimento da súmula vinculante apenas a primeira hipótese, que é constitucional a possibilidade de perda do tempo remido, né, enquanto que o restante do entendimento da súmula vinculante não parece ter sido contemplado pela Lei 2.433, né. Com o passar do tempo, então, surgiram novos julgados em que se tratava quanto à retroatividade da Lei 2.433 de 2011 para beneficiar o réu. Por quê? Enquanto na legislação anterior era possível perder totalmente esse tempo remido, ou seja, é algo mais gravoso, né? Você perder todo o tempo que você acumulou. Lá agora na súmula vinculante número 9, com base agora na Lei 2.433, mudou-se agora o entendimento, então pode-se dizer que prevê a perda parcial, ou seja, que é mais benéfico com a Lei 2.433 essa ideia em relação à remissão. É mais benéfico aquele que comete falta grave, vai perder agora apenas um terço. E aquelas pessoas que antes dessa lei cometeram falta grave e perderam todos o seu direito à remissão, né, tudo aquilo que acumulou, agora a lei 2.433, por ser uma lei mais benéfica, né, agora poderá retroagir. Então a lei é mais benéfica no direito penal, retroage para beneficiar o réu, no sentido de beneficiar o condenado agora, porque aqueles que perderam todos os direitos dos dias remidos, eles e cometeram falta grave, agora eles têm o direito a recuperar o seu tempo, né, remido, na razão aí de um terço que foi perdido aí diante da falta grave.
E aí surgiram justamente vários julgados de pessoas desejando aí a conquista, a volta, né, do seu direito que havia sido perdido, os dias perdidos, né? Então temos aí retroatividade da Lei 12.433 de 2011 para benefício do réu. No caso, concluo, tratar-se de lei penal mais benéfica. Então a Lei 12.433 é uma lei penal mais benéfica, devendo, portanto, retroagir para beneficiar o réu. É que antes da superveniência da Lei 2.433 de 2011, o cometimento de falta grave tinha como consertar o lógico a perda de todos os dias remidos, diferentemente da sistemática atual, que determina a revogação de até um terço do tempo remido, permitindo assim uma melhor adequação da sanção às peculiaridades do caso concreto. Então, nessa decisão, é o exemplo, né, tem vários outros casos do Supremo Tribunal Federal, mas nesse habeas corpus 110.040 do relator ministro Gilmar Mendes, de 2011, que diz então que essa lei 12.433 de 2011 pode ser aplicada de forma retroativa, beneficiando os réus, os condenados aqui. Então, nisso surge a ideia, né, da técnica de superação de precedentes, porque se alterou o entendimento, se tratando de norma, né, e mudou-se a própria legislação, e aí estaríamos diante de uma superveniência de uma regra diferenciada. Então temos essa técnica da superação de precedentes, né, que diante da superveniência de uma regra ou princípio legal, o tribunal pode limitar o âmbito de incidência de um precedente. Ou seja, diante de uma nova regra, de uma nova lei, o tribunal pode modificar ou até mesmo revogar alguma súmula, algum entendimento, ele pode modificar diante de algo novo. E é por isso que há os nomes, né? O overruling e overreading. Né? O overruling, que quer dizer superação ou substituição do total do precedente. Ou seja, é quando surge uma decisão do Supremo Tribunal Federal e, com o passar do tempo, surge algo que irá mudar completamente aquela decisão. Por isso é overruling. Existe também o chamado overriding ou overreading, a superação parcial. Então, parte daquela decisão foi superada com uma nova lei, ou com um novo entendimento jurisprudencial, ou com uma mudança. Então, essas duas possibilidades quanto à modificação de uma decisão do nível do Supremo Tribunal Federal no âmbito das súmulas, né? O entendimento, então, é que poderia ser revisado ou cancelado a súmula vinculante diante dessa nova legislação tratando justamente sobre o mesmo tema, justamente modificando o artigo propriamente, né? E aqui há os requisitos para se revisar ou cancelar a súmula vinculante. São 3 requisitos basilares, né? Evidenciar a superação da jurisprudência da Suprema Corte sobre a matéria condensada no verbete, ou seja, deve evidenciar que a jurisprudência da própria Suprema Corte, do próprio Supremo Tribunal Federal sobre aquele tema foi alterada, ou ainda demonstrar que houve alteração legislativa, que foi o caso do artigo 127, que foi alterado, né, pela Lei 12.433 de 2011. E ainda a terceira hipótese, que é a modificação substantiva do contexto político, econômico ou social. Isso aqui foi tratado, né, pelo relator ministro Ricardo Lewandowski em 2015. Então, esses 3 requisitos para revisar ou para cancelar a súmula vinculante. Então, está demonstrado que houve essa mudança legislativa e, portanto, é possível de ser feita essa revisão ou cancelamento da súmula vinculante. E aqui o relator ministro César Peluso, ele acabou aceitando essa ideia de que é possível fazer essa proposta. Ainda não foi julgada propriamente, né, foi dada a abertura à proposta de cancelamento da súmula vinculante número 9, né, em que ainda não foi julgado, mas está em andamento. Então, trata-se de proposta de cancelamento de súmula vinculante número 9, encaminhada pelo Defensor Público Geral Federal. O ministro César Peluso despachou em 2012, determinando a tramitação conjunta dessa proposta com a proposta de súmula vinculante 64, em razão da identidade da matéria versada. Na sequência, o Ministério Público Federal manifestou-se para regular processamento e pela revisão da súmula vinculante número 9, e, portanto, seu parecer oferecido na
proposta da súmula vinculante 64. No presente caso, a legitimidade ativa do proponente é indiscutível nos termos do artigo 3º, inciso 6 da Lei 1417 de 2006. Ademais, a proposta de cancelamento está suficientemente fundamentada, haja vista de que se tratar de modificação da lei que se fundou a edição do enunciado da súmula vinculante. Então, César Peluso aqui entendeu que essa súmula vinculante poderia ser agora objeto de revisão ou de cancelamento. Então, até a presente data que eu gravo esse vídeo, o Supremo Tribunal Federal ainda não decidiu quanto à modificação. Evidentemente que isso haverá de ser feito, se será modificado o texto ou se será cancelado ainda a súmula vinculante número 9. Então, temos aqui a súmula vinculante número 9, quanto a esses entendimentos todos, dispondo aí que o artigo 127 anterior, da Lei 7.210, de 1984, ele foi recebido pela ordem constitucional vigente e não se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58. Isso é dizer que é possível aquela pessoa que tem a remissão acumulada, ela perca totalmente essa remissão se caso ela cometer uma falta grave, e isso é plenamente constitucional e possível, e não se atende aí o limite dado no artigo 58, o limite de 30 dias. Porém, com a modificação da Lei 2.433 de 2011, a súmula vinculante parece ter sido superada em parte do seu entendimento, ocorrendo aí o chamado overreading, onde parte do entendimento jurisprudencial pode ser revisto ou mesmo cancelado. Então a súmula vinculante está em processo aí de ser cancelada ou revisada em sua inteireza. Então essa é a súmula vinculante número 9 do Supremo Tribunal Federal, tratando aí sobre matéria de lei de execução penal.